Olá pessoal, tudo bem com vocês? No último dia 30 de julho tivemos o lançamento de uma nova coleção e com isso alguns decks receberam atualizações que deixaram eles ainda mais incríveis. Então no vídeo de hoje vamos fazer uma atualização de um deck que já era muito interessante e ficou ainda melhor. Bom, o nosso deck é um deck de combo e a parte principal dele é utilizar raízes insidiosas. O que essa carta faz? As fichas de criatura que você controla tem vira, adiciona uma mana de qualquer cor, e toda vez que uma ou mais cartas de criatura deixar o seu cemitério, cria uma ficha de criatura planta, verde 0/1, e depois coloca um marcador +1/1 em cada planta que você controla. Então, a ideia principal desse deck é retirar todos os bichos que a gente tem do nosso cemitério, de alguma maneira, tanto voltando ele para o campo, voltando ele para a mão, ou apenas exilando aquele bicho, e toda vez que eu faço isso, eu vou criar uma ficha planta. E essa ficha planta, ao longo do tempo, ela vai crescendo os seus status, tanto de ataque quanto de poder. Vamos ver as outras cartas do deck. Bom, a gente tem Robo-Sonho Fada, que é uma criatura fada bruxa 1/1, com voar. Quando o Robo-Sonho Fada entrar, use Vigiar 1. O que Vigiar faz? Olha o card do topo do seu Grimório, você pode colocá-lo em seu cemitério. Então, eu vou pegar as cartas do topo do meu Grimório, vou olhar, e daí a ideia é ir jogando essas cartas para o cemitério, e depois eu exilar aquelas cartas ou jogar aqueles bichos do cemitério para o campo de batalha. E ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso, eu estou criando uma ficha planta. Tem o Sabujo Estripador Rosnador, que tem um ameaçar 1/1. Toda vez que outra criatura que você controla com poder igual ou inferior a 2 entrar, a gente vai usar Vigiar 1. E daí o que acontece? Quando o Sabujo Estripador estiver em campo e eu crio uma raiz, utilizo essa carta de raiz para criar uma ficha planta, eu ativo essa habilidade do Sabujo. E daí então eu crio uma planta e uso Vigiar 1. A gente tem Ácaro do Curto Circuito, e quando ele morre você ganha 2 pontos de vida. Sacrifica Ácaro, eu exilo o artefato não criatura ou encantamento não criatura alvo. Então é uma carta para tirar um encantamento ou um artefato do oponente. E ao mesmo tempo é um bichinho que eu consigo exilar sem problemas do meu cemitério. A gente tem Dissidente da Faixa de Escombros, que é uma criatura 1/1. Quando ele entra, eu uso Vigiar 2. Então eu estou olhando duas cartas e posso jogar essas duas cartas para o meu cemitério. Eu pago uma verde, eu exilo ele do meu cemitério e coloco o marcador +1/1 na criatura alvo. Então, essa habilidade aqui eu consigo ativar se esse bicho estiver no meu cemitério. Então não tem problema em jogando essas cartas para o cemitério, porque quando eu tiver a raiz no campo de batalha, eu posso ativar essa habilidade, tanto dele quanto do Rouba-Sonho Fada. A gente tem um Cavaleiro do Pavor de Bosque Musgo, que tem a parte de feitiço e a parte do bicho. Na parte de feitiço, eu estou pagando 2 manas, sendo uma incolor e uma preta. Você compra um card e perde 1 ponto de vida. Na parte de bicho, ele é um 3/2 atropelar, e quando ele morre, eu posso conjurá-lo do meu cemitério como uma aventura, até o final do próximo turno. Então, ele também ativa a raízes insidiosas. Então, ele está em campo, ele foi para o cemitério, eu tenho raízes no campo de batalha, eu posso ativar ele como uma aventura. Então, eu estou perdendo um ponto de vida, estou comprando um card e estou criando uma planta. É muito forte esse combo. E a carta principal que veio com o surgimento da nova coleção é o Curador de Olho Vivo. Por que ela é muito boa nesse deck? Quando houver 4 ou mais tipos de card dentre os 2 cards exilados com o Curador, ele recebe +4/+4 e terá atropelar. Então ele é um bicho 2 manas, 3/3. E aí eu pago 1 de mana, eu vou exilar um card de um cemitério alvo, de qualquer cemitério. Então eu posso estar exilando bichos do meu cemitério ou posso estar exilando cartas do cemitério do oponente. E quando eu tiver 4 tipos de cartas diferentes, ele se torna uma 7/7 atropelar. Então quando ele estiver em campo, eu consigo ir exilando vários bichos do meu cemitério e criando plantinhas. Eu tenho um Micotirano, que ele tem atropelar, e o poder e resistência de Micotirano são ambos iguais ao número de criaturas que você controla que sejam fungos. Tá, então eu preciso ter criaturas fungos no campo de batalha para ele ter poder e resistência. No início da sua etapa final, eu vou criar X fichas de criatura fungo preta 1/1.
essa criatura não pode bloquear, sendo X o número de vezes que você desceu nesse turno. Então, para ativar essa parte de criar essas fichas, eu preciso descer nesse turno. E eu desço jogando cartas para o meu cemitério. Vocês percebem que eu tenho bastante carta de vigiar aqui. Eu tenho uma, tenho duas, tenho três, tenho quatro. Então, com essas 4 cartas eu consigo jogando esses bichos para o meu cemitério. E daí, no final do meu turno, eu vou criar uma quantidade de ficha musgo. E além disso, eu tenho um Planeswalker, que é o Tivar, que ele tem uma habilidade básica, né? Ele é 3 mana e 3. Você pode ativar as habilidades das criaturas que você controla como se essas criaturas tivessem ímpeto. Então, se ele estiver em campo e eu começo a criar as fichas, eu já posso utilizar a parte de gerar mana com essas fichas. E daí, se eu tiver o Tivar em campo, a Raízes Insidiosas e o Curador, eu consigo pagar um, exilar um bicho do meu cemitério, criar uma ficha, e com essa ficha eu já consigo utilizar a mana dessa ficha para continuar exilando com ele. Com mais um, eu desvio até uma criatura alvo, e o menos 2 eu estou triturando 3 cards. Em seguida, eu posso devolver do meu cemitério para o campo de batalha um card de criatura com valor de mana menor ou igual ou inferior a 2. Então, com menos 2 eu consigo ativar a plantinha, e vou fazer um bicho meu com com 2 ou menos voltar para campo, como o Cavaleiro, como o Curador, ou qualquer outro desse bicho de 1 de mana. E ao mesmo tempo, eu consigo utilizar ele como Mico-Tirano, porque eu estou triturando 3 cartas. E daí no final do meu turno, eu vou criar 3 fichas musgo. Musgo não, fungo. Eu deixei aqui 2 Urg, que é o poder Urg Prole de Turg é igual ao número de cartas de terreno no meu cemitério. No início da minha manutenção, estou usando o Vigiar, então ele ativa o Mico-Tirano. Então, no decorrer dos jogos, vocês vão ver que várias cartas de manas vão ser jogadas para o cemitério. Então, ele é uma carta que vai crescer bastante no jogo. Eu pago 2, sacrifico, ganho 2 pontos de vida, sacrifico um terreno. Depois eu tenho a Aranha Pescadora. Quando ela entra em campo, eu sacrifico uma outra criatura. Quando eu fizer isso, eu destruo uma permanente ou terreno alvo, não terreno alvo. Então, é uma carta para eliminar alguma ameaça do oponente, ou elimina qualquer coisa, artefato, encantamento, Planeswalker ou criatura. Então, é uma carta para destruir algo do oponente. E quando ela morre, eu posso exilar ela, e aí eu ganho 1 ponto de vida para cada carta de criatura no meu cemitério. Então, se eu tiver raízes, ou vou gerar uma plantinha, porque ela vai para o cemitério e depois eu estou exilando, e daí eu consigo ganhar alguns pontos de vidas. E eu deixei 2 virtudes, porque a parte de aventura dela, eu estou matando uma criatura, menos 3, e estou ganhando 2 pontos de vida. E se eu conseguir usar ela com 7 de mana, eu consigo ir voltando os bichos do cemitério para o campo de batalha. Mas eu deixei só 2 porque é bem difícil nos jogos chegarem a 7 de mana. E aqui a gente tem a nossa base de mana, que é a base de mana verde e preta. Algumas coisas interessantes é a Cabana Inquieta, que eu vou pagar 4 de mana e ela vai se tornar uma criatura 4/4 até o final do turno. E toda vez que ela ataca, eu crio uma ficha e eu preciso exilar um card alvo de um cemitério. Então eu consigo exilar alguma coisa, colocar uma comida em campo, que se eu estiver precisando de vida é muito bom. E além do mais é uma criatura 4/4. E 2 Porto da Fonte, que vira, adiciona uma mana incolor, paga 2, vira, sacrifica uma ficha e compra um card. Às vezes a gente está precisando comprar cartas, é muito bom. E às vezes a gente tem ficha para comprar isso. 3 vira, paga 1 ponto de vida, cria uma ficha de criatura peixe. E 4 vira, cria uma ficha de criatura tesouro. Mas a base de mana vocês podem escolher da maneira que vocês quiserem. Algumas ressalvas bem interessantes, eu posso colocar Lidir nesse deck, também fica interessante para lidar com criaturas de baixo custo de mana, né? Geralmente o poder e a resistência delas são menores do que 5. Eu tenho um Adepto Hostilmante, também é uma criatura interessante para jogar. Miasma e Izone também são cartas interessantes que poderiam modificar nesse deck. Além disso, eu poderia aumentar o Tivar e aumentar o Mico-Tirano também poderiam ser estratégias para esse deck. Tanto o Tirano ou o Urg ou a Virtude. As outras cartas eu creio que eu manteria nesse deck que fica bem bom. Beleza? Vamos para algumas partidas. Bom pessoal, então a gente vai para o nosso primeiro jogo com o deck.
Bom, aqui a gente tem mana 1 bicho. Aqui a gente começa utilizando ele como uma criatura. Tá, eu quero a cabana. Se pegar a mana 5, a gente consegue utilizar a cabana, fica bem interessante. Ok. Tá, aqui a gente perde um ponto de vida, compra uma carta. Bom, aqui a gente pode ir exilando cartas do cemitério dele. É o deck de artefato. Ok. Tá. Aqui eu vou descer o cavaleiro e eu vou excluir. Esse sintetizador. Beleza, desceu outro. Tá, aqui a gente compra uma carta, perde um ponto de vida. A gente tem 3, 6, 7, né? Então eu vou deixar ser o curador, porque no turno 7 eu vou utilizar a virtude. Tá, na verdade, mudança de plano, a gente usou a cabana e usou o cavaleiro. Ok.
Tá, tem como a gente matar essa determinação. Tá bom. Ok, esse foi nosso primeiro jogo. Bom, então a gente vai começar o nosso segundo jogo com o deck. A gente está contra o Rogério Mendes. Tá, a gente tem 2 manas, a gente tem raízes, a gente tem o Dissidente. A gente vai pra cá, pra cabana, turno 2 pântano, daí a gente usa raízes. Ok, a gente não... Tá. Ainda não tem como a gente matar isso. Isso vai pro cemitério. Isso vai pro cemitério. Isso vai pro cemitério. This fight for centuries. I won't let you fall. Tá, todos atacam. O Tivar provavelmente ele morre com o morcego, mas aí a gente mata o morcego dele com a aranha. Acho que eu deveria ter atacado primeiro, né? Tá, se ele não fizer a gente descartar, a gente começa a criar as nossas plantinhas no próximo turno. Tá? A gente pode utilizar a cabana. Ok.
Será que carta que é essa que ele tem na mão? Três, quatro, cinco, seis. Feitiço, mágica, encantamento, terreno. Deixa o nosso bicho 7. Encantamento, feitiço. Mágica instantânea. Terreno. Tá. 7, 10, 14, 15, 16. Ok. Eu não tenho mais mana verde, né? Bom, foi quase de novo. Bom, pessoal, vamos para o nosso terceiro jogo com o deck. Foi. Foi. Foi.
Tá. I have arrived. It's not a victory without you. Next time. Aqui no caso a gente está precisando de outra mana verde. Essa mana verde. Tá, a gente vai deixar você.
Tá, isso não bloqueia, né? Então, ó... Tá, isso aqui ainda não tem atropelar. A4 não tem uma voar. Vamos ver se ele vai conseguir passar 7 de dano. É difícil ganhar vida aqui. Tá, e ele explodiu. Tá, pessoal, então agora a gente vai para a nossa quarta partida. E o combo do deck funcionou bem na nossa terceira partida. Na primeira a gente deu azar, o cara jogou muito bem com aquele combo dele. Na segunda a gente só não conseguiu fazer o nosso melhor. Vamos ver agora na quarta partida. Tá, dá pra deixar o curador. A gente consegue ele já descer ele agora. A gente tá com um deck de sapo, né? A gente tem terreno e monstro pra isolar. Okay. Devia ter atacado de novo, né? Mas descendo isso eu consigo matar uma carta dele e fazer ele parar de atacar.
Ok. Pô. Ele tem muito recurso com essa carta. Só. Tá. Esse deck roda coisa de anular? Não, ainda não roda. Beleza. A gente vai voltar ao nosso curador. Tá. Vamos lá. Peraí, deixa eu ver. Você primeiro. Deixa eu ver o que eu tenho na mão. Tenho uma verde e uma preta. Beleza. É vocês dois, né? Então isso vai também. Você vai, que eu não vou usar você agora. E ele explodiu. Então é isso. Esses foram os jogos com esse deck, com raízes insidiosas. Então vocês viram que no primeiro e no segundo jogo a gente não conseguiu utilizar muito bem essa carta e não conseguiu fazer o combo. Mas no terceiro e no quarto jogo, quando a gente consegue criar esse combo, a gente cria essas fichas planta e elas ficam gigantescas dentro do campo de batalha. Alguns pontos a considerar, então talvez aumentar o Tivar para conseguir ativar mais a habilidade dele e sempre buscar o curador com as raízes e o Tivar fazendo essas combinações. Sempre jogar a maior quantidade de cartas possível para o cemitério, porque esse deck você sempre consegue ir tirando e a ideia base dele é ganhar utilizando as plantas. Então os bichos eles estão ali para ajudar a criar esse combo com o deck. Espero que vocês tenham gostado. Nos nossos próximos vídeos a gente vai trazer mais atualizações com as novas cartas para os decks, principalmente os decks que já estão no canal. E onde a gente vai tentar fazer algumas melhorias para voltar esses decks para o Standard. Beleza? Até mais, tchau, tchau!